Opa, demorei porque eu estava esperando meu novo microfone chegar, ele finalmente chegou e ele é muito melhor do que o anterior. Não sei se vocês vão perceber a diferença, mas é isso, fiquem com o vídeo. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta a você. O que importa mais? O que você acha mais importante? A história, a coerência ou os personagens? Você se importou quando o Naruto perdoou o Pain mesmo sabendo que ele foi o cara que matou o Jiraiya e o pessoal da vila? Ou quando o Pain ressuscitou o geral? Se você respondeu claro que não, os meus personagens não podem morrer, então provavelmente você amou essa segunda temporada de ReZero. E fã de ReZero, não te incomodou em nada o fato do Subaru querer ajudar a bruxa da inveja? Mesmo ela sendo a mina que colocou ele lá e fez um inferno na vida dele? Assim como Naruto ReZero estabeleceu por vontade própria um caos que, se acontecesse, as consequências seriam enormes no mundo. Só que essas consequências elas não aconteceram nem vieram. Por quê? Bom, porque não podemos ter um final sem a nossa Loli ou a nossa waifu Ren. Eu tinha dito que a primeira temporada era uma preparação para a segunda, mas eu não imaginava que as cartas seriam reveladas assim. Esse autor, ele é o tipo de autor que quer vender, que quer estender a história. Só que ele não poderia estender a história com a revelação da bruxa. E esse foi o pecado dele. Bom, eu acabei de assistir a segunda temporada de ReZero e eu queria entender como uma história média que, se tivesse um encerramento básico, seria um anime muito bom e acabou se tornando um anime patético. Eu queria ver esse autor e perguntar pra ele o que você tem na cabeça, a não ser se a light novel é feita com a participação dos fãs, porque com o final da primeira temporada o cara tinha muitas opções de continuar a série. Ele poderia, por exemplo, focar na política do mundo. O país está em caos, eles estão sem rei e está prestes a acontecer uma eleição. Ele poderia dar um espaço para Felt. Vamos ver as ideias dela caso ela ganhe o posto de governante. Provavelmente a Felt é a primeira pessoa da favela a concorrer a esse cargo. O que as pessoas do país estão achando disso? Da Felt concorrer a governante? Eles estão aliviados? Qual é a reação deles? Me mostre. O autor só mostrou a reação da população em relação a Emília, e essa cena serviu para vermos como ela sofre preconceito por ser elfa. O principal defeito do autor é a falta de consequências. Vemos coisas sendo reveladas ou acontecendo, mas não vemos as consequências dessas coisas ou das revelações. Ele poderia e fez o encontro do Subaru com a Satella. Só que ele não fez as perguntas que deveriam ser feitas. Ele deveria perguntar o porquê ela escolheu ele e por que ele não pode falar que retorna à vida. Ela explica porque escolheu ele, mas eu vou falar isso mais pra frente. Mas esse encontro ele deveria ser lá pro final, porque esse mistério ele foi encravado como o centro da história. E ele não teria como seguir a história depois dessa revelação, depois desse encontro. A não ser que ele expandisse o mundo primeiro para depois fazer esse encontro. Ou falar simplesmente, bom, essa bruxa não é nada demais. Ele poderia simplesmente nos enjoar com essa mecânica de videogame. O Subaru não pulou esse muro, então acabou morrendo. Então na próxima vez ele vai pular e assim passar de fase. E o episódio 2 tem um pouco dessa pegada, que é quando o Subaru vai falar com a bruxa da avareza e ele chega no templo, aí acaba desmaiando, corta pra cena que é quando ele se mata pra tentar salvar a Ren no episódio 1. O Félix aparece pra curar ele e o Subaru ele tá olhando aquela cena e falando assim, por favor não me salve. E você olhando aquilo você fica numa tensão, que é, meu Deus, será que ele vai voltar a esse ponto? Só que descobrimos que não é nada disso. E dentro dessas opções, o autor ele escolhe ir direto e mostrar a bruxa, as bruxas. E, como eu disse, ele teria que primeiro expandir o mundo, dar uma base para os personagens, para depois fazer o que quiser. Porque assim, a primeira temporada ela é muito seca. Temos duas coisas de importante que são levantadas, que é a seleção real e a bruxa. O erro dele é seguir uma linha de ele dá o impacto, revela esse impacto e depois quer trabalhar os personagens.
ele avisa que tem um mistério grandioso no mundo e você sabe que tem um mundo grande, um vasto, enorme mundo para ser explorado antes desse mistério ser revelado ou mostrado. Só que o autor ele já desmistifica esse mistério. E na verdade isso não era tão misterioso assim. Tem outros mistérios maiores do que esse. O ReZero até agora ele não ficou um contar de histórias muito sufocante que você não consegue digerir porque tudo é sequenciado, é entuchado, ele não deixa você respirar. E quando você respira, você fala, tá, essa história é uma merda. Olha como é que fica na prática. O Subaru tá fazendo alguma coisa e aparece um inimigo. E esse inimigo ele quer matar o Subaru. E o Subaru vai morrer se ninguém dar uma ajuda a ele. Então quem vamos colocar? Que tal o Otto? Mas esse personagem não é uma pessoa que a base quer ganhar o seu dinheirinho e só está com o Subaru para chegar no Rosval para ganhar mais dinheiro, para mostrar serviço para ver se o Rosval contrata ele. Bom, não tem como. Então o que a gente faz? É só dizer que ele é igual ao Subaru e ele sempre teve um poder. E ele está solitário, então eles vão se completar como amigos. Ele recusa dinheiro para arriscar a sua vida pelo Subaru. Isso não é emocionante? A direção junto com a produção mantém a sua maestria. Eles mostram personalidade nessa temporada. Não tem aberturas em todos os episódios, só em alguns. Até mesmo o encerramento, não tem em todos os episódios. E isso faz você ter mais contato com a série, deixando você fresco na atenção caso você assiste ela por inteiro. O diretor deixa muito som diegético em momentos que faz você entrar no clima. O diálogo do Subaru com o pessoal da barreira, que está preso na barreira, passa isso. A sala está escura, está um clima de suspense, e o diretor ele poderia colocar uma trilha de suspense, mas ele deixa você sentir o ambiente. E ele poderia usar mais disso. Ficou muito bom. Lá pro final isso não se mantém. O som, a música, ela fica desequilibrada. Não só a trilha, mas como tudo no final é meio meh, em termos de produção. Mas eu não julgo porque a fonte, a Light Novel, ela é muito ruim. Mas não é um ruim qualquer. É um ruim que ele preferiu satisfazer o público com fanservice e com mimação de punheta. Ou você que é antissocial, fantasia essas minas com ti. Olha pessoal, olha como tudo se saiu bem no final. Olha como o Subaru se tornou herói novamente. O diretor faz de novo a câmera dizer por si só. E é em dois momentos, que é quando o Subaru tá em frente, tá num quarto e tá em frente a Ren. E é no episódio 1. E ele tá com uma cara de cansado e não é tão sutil assim, mas tem uma faca do lado dele. E é tipo, eu já fiz isso várias vezes. E a cena que o Subaru ele vai pro mundo real, entre aspas, que é quando ele vai tomar café com a família dele. E a mãe dele, ela faz um prato cheio de ervilhas e dá pro Subaru. E o Subaru ele rejeita dando pro pai e do pai vai pra mãe. E a mãe dá pra ele de novo. E esse prato de ervilha, ele significa responsabilidade. E eu vou falar mais dessa cena mais pra frente. Ele tem mesmo um começo bom da primeira temporada, que começa imprevisível, intrigante, ele te prende, faz um caminho com curvas, fazendo você se questionar se perdeu algo. Há momentos inusitados com a apresentação de personagens novos, e assim como o final da primeira temporada é ruim, aqui é péssimo. Então agora eu vou começar a dar detalhes da série, pontuar momentos e fazer uma análise em cima disso. O anime começa com a piada da criança, que eu achava que a Petra ela apenas fazia parte do grupo que era amigo do Subaru, das criancinhas. Só que não, descobrimos que ela gosta do Subaru e ela vai entrar para a lista do nosso homem, mais uma para a lista. O Subaru manda o papo reto para a Emília, ele fala que a Ren quer ficar com ele, então qual vai ser a dela? Se ela vai ficar com ele ou não. E a Emília fala, Subaru, quem é Ren? E o que aconteceu? O que eu perdi? Cadê a Ren, meu Deus? E aí aparece dois caras fortes pra cacete e muda a direção. Vamos ir pro Roswald. Na verdade não, vamos ver a bruxa. Quando a bruxa vê o Subaru, ela pede pra ele fazer uma pergunta. Ele simplesmente não quer. Aí ela insiste, o moleque faz uma pergunta logo.
Pergunta sobre essa tela, pergunta quem te colocou aqui. Não quero não. Eu quero ver a Emília. Me tire daqui. Por mais que essa cena seja uma facada do autor a si mesmo, eu vi essa cena como desenvolvimento de personagem. Tudo que faz o Subaru remeter ao mundo real, ele recusa. Ele foge em direção à Emília. Então, além de a Emília ser a segunda chance do Subaru de vida, ela é o refúgio dele. E eu tinha dito isso na primeira review, que o único motivo do Subaru gostar da Emília é esse. Depois disso eles vão no Roosevelt, ficam presos e tentam fazer o teste. E quando o Subaru entra lá, aparece ele no mundo real. E eu tinha achado que o Subaru tinha voltado para o mundo real. Só que é só um limbo que você tem que encarar seus traumas e etc. Então vamos saber um pouco sobre a vida do Subaru. O episódio começa ele sendo acordado pelo pai. Aí tem um café da manhã em família. E esse episódio ele tem nuances que dariam em uma compreensão. Só que não dão, infelizmente. A mãe do Subaru, ela faz um prato cheio de ervilhas. E a ervilha ela tem a fama de ser ruim, principalmente para crianças. Bom, eu queria ter esse direito de achar a ervilha ruim, mas eu não pude. Ele vê o prato, ele joga o prato pro pai, do pai vai para a mãe, que retorna para ele de volta. E essa cena por si só descreve a relação da família. Bom, a ervilha são os problemas que o Subaru deveria enfrentar, só que ele não tem maturidade, ele não quer, então ele joga pro pai. E ele parece que meio que não sabe lidar com o lance de ser pai, então ele joga pra mãe. E a mãe ela joga de volta pro filho. E a mãe é tipo, acorda, vai enfrentar esses problemas. Esses problemas são seus, só você que pode resolver. E eu tinha achado aquilo genial. E esse episódio, ele tem um negócio que sempre que alguém falava sobre responsabilidades, o Subaru ele sentia dor. E o Subaru e o pai eles vão dar um passeio na rua. E tem um velho que vê eles e fala com o pai: ué, não era para você estar trabalhando? Estamos numa segunda-feira, o que você está fazendo aqui? E o Subaru ele sente dor. E nesse momento eu estava especulando qual seria o problema do Subaru, o do porquê ele não tem interesse no mundo real, porque ele não pensa, não cogita, não lembra dos pais, não quer falar, não quer nada que tenha relação a isso. E o porquê ele não quer ir para a escola, porque tem isso nesse episódio. Chamam ele, pedem para ele ir para a escola e ele não quer. Aí eu fiquei pensando, ele sofre bullying na escola, ele não tem perspectiva na vida, que ele não quer encarar a vida por conta da pressão que está recebendo, porque lá no Japão tem esse negócio de pressão social em cima do moleque ou da garota. Só que não era nada disso que eu tinha pensado, mas sim, e eu não entendi muito bem, quando o Subaru ele era criança, ele era muito bom em coisas como correr, ele era bom no estudo, mas daí ele foi sendo superado por outra pessoa, então ele desistiu de tudo e ele quer ser humilhado pelos pais. É isso. E o momento que o Subaru senta com o pai dele para falar sobre o do porquê ele não quer mais para a escola e o problema dele, ele vai contando e vai mostrando a imagem. E mostra ele criança fazendo algo de bom, veio uma imagem com pessoas dizendo, de fato você é o filho dele. E quando ele começou a fazer coisas ruins, de novo veio essa imagem e com as pessoas dizendo, de fato você é o filho dele. E isso pode ser interpretado como, ninguém briga comigo, só passam a mão na minha cabeça. Ou como ele tenta fugir da aparência do pai, ele quer ser reconhecido, sem ser através do pai. E ele supera isso, esse problema dele, não com, vai viver a vida, vai enfrentar isso sozinho, mas sim com a Ren. Ela deu lições para ele e ele guardou essas lições. E olha como a fantasia pode nos ajudar. Tem um episódio que o Subaru ele morre para Elsa na mansão e ele volta pro lugar da barreira. E foi muito bom ver ele querendo agilizar as coisas. Ele pede para fazer o teste junto com a Emília,
ou no lugar dela. Só que o pessoal fica, não, você não pode. A Emília acha que ele tá diminuindo ela e ele poderia simplesmente falar, bom, eu tentei, irei dormir agora. E quando as bruxas são reveladas e tem bruxa pra tudo, descobrimos que na verdade elas são do bem, são fofas e elas só querem o bem das pessoas, mas não sabem fazer do jeito certo. E a única bruxa que eu gostei foi a Gula. Ela colocou os bichões, os Maju, na terra, e a justificação dela é que eles são grandões, então os humanos não vão morrer de fome. O coelho que ela invocou, né? Se você matar um, ele se multiplica, então ninguém vai passar fome. Eu achei aquilo muito bacana. Tem um episódio que as coisas vão piorando, vão virando uma bola de neve, assim como no final da primeira temporada. E essa é uma fórmula do autor, ele usa essa fórmula. Mas nessa temporada o autor coloca o Subra num problema que não tinha como ele sair. Temos o Rosval, ele revela ser o cara do mal. Na mansão, a Elsa vai matar geral, então tem que ir salvar as minas ou elas vão morrer. Tem os coelhos que vão matar geral no santuário, né, na barreira onde o pessoal está preso. E o Garfield ele fica barrando o Subaru. Ele não quer deixar o Subaru sair, não quer deixar o Subaru quebrar a barreira onde que eles estão presos. Até aí, tudo bem, você vê que ele repete a fórmula de muitas coisas vão acontecer e o Subaru tem que achar um jeito de sair, de resolver esses problemas. Só que chegamos no episódio 13, que é quando eu dei uma pausa e perguntei o que eu estou assistindo. O episódio é o episódio do chá, eu acho, que são todas as bruxas reunidas. E a Ikidona, ela quer ajudar o Subaru, só que o Subaru ele rejeita a ajuda dela e fala que vai resolver tudo sozinho. A bruxa da ira fala pra ele, como assim você não quer ajuda? Vai continuar morrendo e renascendo? Deve ser bom estar na sua pele. Com isso você pode dizer que o seu sofrimento é o pior. E eu pensei, putz, que legal, de novo esse assunto sendo abordado. A questão do Subaru pensar em si mesmo, que ele só ajuda as pessoas para no fundo ele estar com a consciência limpa. Olha como eu estou fazendo tudo para ajudar você, Emília. Eu tinha dito isso na primeira review, só que no fim da frase vem esse modo de pensar é mais detestável do que qualquer bruxa. Além do mais, você está sendo ingrato com a Satela. E ele rebate, dizendo que a Satela que quis botar ele ali naquele mundo. A Satela explica, eu só fiz isso para você se amar mais, para você pensar mais em si mesmo. Depois disso já fiquei, como assim? Por que ela quer que o Subaru pense em si mesmo? O Subaru dá uma resposta, o porquê ele ajuda as pessoas e não pensa em si mesmo. E essa resposta ela é muito boa. Ele fala porque ele é um lixo, ninguém se importa com ele, e se o pessoal estiverem bem, ele não liga em estar morto, ele só quer a paz. Ele se mata, a bruxa da ira salva ele, e durante esses segundos morto, ele não é mais a mesma pessoa. Ele não é mais um cara que, eu sou um lixo, mas sim um cara que, nossa, a minha vida tem valor. Eu não sou um instrumento, pessoas gostam de mim, olha como eu gosto de viver. A Satela explica o porquê ela tá fazendo isso, porque ele salvou ela, então ela vai salvar ele também. E aí mostra as bruxas começando a mostrar sentimentos pelo Subaru e nenhuma delas importam de fato na história. Só algumas, que são a Ikidona, que prendeu a Beatriz e o Rosval no tempo com um livro, com uma falsa esperança. Isso poderia ter uma abordagem muito boa, como falar sobre seguir em frente, sobre imaginar que pessoas do seu lado é uma salvadora ou que ela vai resolver tudo para você. A bruxa da Gula, que colocou os bichões pro Subaru lutar, e essa tela que parecia ser a maior de todas, só que ela não é ninguém. E elas, as bruxas, elas só são pequenas e fofas e peitudas. Elas gostam do Subaru e querem o bem dele. E daí pra frente você já conhece. O autor usa a fórmula dele, que coisas ruins vão acontecendo, vão piorando,
o Subaru desiste, vem alguém, coloca ele no eixo de volta e ele vira nosso herói. O autor tem um negócio engraçado que ele enfia flashbacks em personagens que aparecem nessa temporada, e esses flashbacks são olha, eu não tinha dito antes, mas esse personagem sempre teve esse poder ou essa motivação, e é jogado de uma maneira grotesca e manipulativa. E além de deixar os personagens mais vazios ainda, e eu tenho que deixar claro que esse é outro problema do autor, porque ele tem um negócio engraçado que parece que só ele tá entendendo a história dele e sentindo emoções. Porque eu não quero acreditar que há pessoas que ou se emocionaram ou falaram, tudo bem, para o episódio do Otto, onde revela que ele sempre teve um poder de ouvir os animais e ele foi expulso da vila e ele é solitário. E ele vai arriscar sua vida para um cara que ele não conhece. E olha como o Otto ele não estava atrás de dinheiro, mas sim de ser amigo do Subaru. Ou quando mais uma vez ele pega o Subaru, joga ele contra a parede para ele enfrentar os seus problemas que já foram resolvidos no episódio do Chá das Bruxas, que é quando ele diz que é um lixo, que não tem amigos e ninguém se importa com ele, só que ele tem relações com pessoas e essas pessoas se declaram amigas dele. Ele entrou no santuário e falou com seus pais e sobre relação, sobre como ele tem pais que amam ele. Então ele não pode ter esse tipo de problema. Mas lembra que eu tinha dito? Essa é a fórmula do autor. A fórmula de deixar ele para baixo, para alguém animar ele e ele ser nosso herói. Eu queria ver as explicações das pessoas que viram, que depois de ver o episódio 13 ou 12, eu não sei, que é o Chá da Bruxa, que viram esse episódio e falaram, eu ainda gosto de ReZero, eu ainda sinto emoções, eu tô entendendo o propósito dele. Porque assim, só tem personagens vazios e o mistério dele já foi revelado e não é esse mistério, não é um negócio grandioso. Então, se os personagens são vazios, se o mistério que ele propôs não serve, o que te atrai nessa obra? É o Subaru, ver o Subaru sendo o herói, conseguindo salvar as pessoas, conseguindo completar a sua missão? É ver o personagem que você gosta sendo salvo pelo Subaru? É ver se o Subaru vai escolher entre a Rain ou a Emília? Ou é ficar vendo essa fórmula, esse círculo que o autor fica fazendo? E é engraçado que todos os personagens do mal acabam ficando do bem e sendo um personagem de paz, amor e amor no geral. O Rosval revela ser o autor dos ataques à mansão. Mas não se preocupe, eu te desculpo e eu sou seu amigo. A cena do Rosval no final da série pedindo desculpa é simplesmente surreal. Ele toma um soco de geral, todos vão desculpando ele. Quando chega na Emília, ela pede pro Rosval pedir desculpa de novo, senão ele vai ficar de castigo. E a única que foi sensata nesse momento foi a Petra. Ela não desculpou ele. O Subaru desculpa a Satella e ele promete salvar ela, mesmo ela sendo a pessoa que fez o inferno na vida dele. E até a Emília, quando a Emília acaba o seu teste, e eu acho que antes dela quebrar a barreira, ela tem um diálogo com a Bruxa da Ira. E é muito fofo esse diálogo. A bruxa parabeniza a Emília e fala, você parece com a sua mãe. E a Emília responde, pareço com a minha mãe Fortuna sim. E a Fortuna é a irmã do pai dela, que cuidou dela quando era criança. E a bruxa começa a chorar, abraça ela. A Emília marca para tomar um chá com as bruxas todas. E eu sofri preconceito por causa de vocês. E é capaz de eu não ganhar o meu cargo, mas vamos ser amigas. Até a Elsa mostra um pouco de amor. Na luta dela com o Garfield, na mansão, no momento que ela vai matar o Garfield, a menininha que era espiã, que tá junto com a Elsa, ela grita pedindo ajuda porque tem uma pedra caindo em cima dela. E a Elsa, que estava prestes a matar o Garfield, com a faca no pescoço dele praticamente, para e fica pensando, meu Deus, ela vai morrer. Só que felizmente a irmã do Garfield ajuda a menininha, que ia morrer por causa da pedra. Então o irmão dela tá numa luta mortal com a Elsa, só que quando a capanga da Elsa vai morrer, não pode deixar ela morrer porque nessa luta não pode matar, não vale matar. Até o Garfield tem um certo momento que ele vira o vilão
ele não quer deixar o pessoal quebrar a barreira, só que o Subaru conversa com ele e ele dá uma pensada e de agora em diante eu vou te chamar de chefe, Subaru. E claro que ele não mudou de ideia do nada. Teve um flashback. E o que falar da Emília, a personagem que virou um NPC de RPG. Se você jogou algum RPG, você sabe que para conversar com um NPC, você tem que chegar perto. E a fala do NPC é limitada. Então sempre que você clicar nela, ela vai falar a mesma coisa. E a Emília, ela virou isso. Ela tem um diálogo com o Subaru e ela fala que quando ela foi pro santuário, ela viu o passado dela. E no passado dela, ela era solitária, até que chegou o Pac e virou amigão dela. E eram os dois contra o mundo. Sendo que na primeira aparição dela, as falas dela dava a entender que era tipo: eu sozinha estou suave. A Beatriz, o porquê o autor queria dar profundidade a ela. Ela era Loli, ela era forte e ponto. Mas não, ela estava esperando uma pessoa que tiraria ela da biblioteca. E isso serviu para ela entrar para o harém adoidado do Subaru. O diálogo dela com o Roosevelt, que eu acho que é no final, o Roosevelt ele fala para ela que ela não será o número 1 dele, do Subaru, porque a filha é grande. Ela responde: eu não quero ser a número 1 dele, eu quero que ele seja meu número 1. E aí ela começa a sentar no colo dele, dar a mão a ele, andar com ele, grudado com ele, e isso aí. Esses dois personagens mostram ser vazios e sem propósito, mas são preenchidos com o Subaru. E é foda ver esse anime virar um harém podre genérico. E pra você que é fã de Re:Zero, fique tranquilo, porque tem muita bola pra rolar ainda, porque o autor vai ficar estendendo esse mundo vazio, mostrando inimigos novos que serão convertidos pelo Subaru, como o Mago, que temos uma pequena amostra que ele aparece lá. Tem ainda o Maju da Cobra ainda para ser derrotado pelo Subaru, e outras coisas ainda, porque como eu disse, a história é vazia e não tem um propósito, e ele quer ganhar dinheiro. Finalizar a falar da Ren, ela é o único cadáver que curtiu uma festa. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, até mais. Valeu!